As arritmias cardíacas acometem cerca de 300 mil brasileiros anualmente e fazem uma vítima de morte súbita a cada 2 minutos no país. A maioria das vítimas de arritmia está dentro da faixa etária entre 45 e 75 anos de idade, mas o distúrbio pode ocorrer também em recém-nascidos e na população jovem. E é sobre este assunto que eu converso agora com o cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, doutor Alexsandro Fagundes. Tudo bem, doutor Alexsandro? Seja bem-vindo à Rádio CBN. Tudo bem. Doutor Alexsandro, uma morte súbita a cada 2 minutos no país. Esse é um número alarmante? Sim, sem dúvida. Para se ter uma ideia, por ano são cerca de 300 mil mortes por ano, o que tem um impacto mais significativo do que a maioria de todas as outras doenças crônicas e agudas que podem acometer diversos órgãos e sistemas. É mais ou menos o número equivalente ao número de mortes por acidentes, mortes violentas, enfim, é um problema realmente de grande importância na saúde pública. Uhum. E quais são os sintomas, os alertas, sobre esse problema? Os alertas que se referem à prevenção da morte súbita são os mesmos que têm impacto na prevenção de doenças muito conhecidas, como o infarto, como os fatores de risco de hipertensão arterial, hipercolesterolemia, que é o colesterol elevado, diabetes, tabagismo, que é o hábito de fumar, sedentarismo e história familiar positiva para doenças cardíacas, a presença de familiares com antecedentes de infarto, parada cardíaca ou arritmias cardíacas, são todas situações que aumentam a predisposição ao aparecimento de complicações que podem vir a levar à morte súbita. Então é importante definir o que é essa entidade que nós estamos falando. E morte súbita é a perda inesperada da consciência com uma parada cardíaca irreversível que ocorra dentro dos primeiros 60 minutos após qualquer sintoma. Então, assim, é um evento inesperado, irreversível e realmente muito rápido. Isso pode ser uma complicação decorrente, por exemplo, de um infarto agudo, de um acidente vascular cerebral ou de alguma arritmia prévia que o paciente já tenha previamente e que não tivesse conhecimento ou não tivesse um tratamento adequado. Uhum. Eu converso com o cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, doutor Alexsandro Fagundes. No caso de um quadro, de arritmia cardíaca, qual deve ser o procedimento, doutor Alexsandro? É importante também deixar bem claro que nem toda arritmia cardíaca significa necessariamente uma condição de alto risco para a morte súbita. Existem dezenas de arritmias e que muitas vezes não guardam necessariamente sinais de mais alto risco. Agora, sinais de alto risco, além dos fatores de risco que já comentamos agora há pouco, devem ser alertados como perda súbita de consciência repetida, isso a gente chama de síncope, dor no peito e falta de ar, principalmente ao se tentar fazer algum esforço, alguma atividade física, palpitação como a aceleração no coração sustentada que permaneça durante vários minutos sem melhora, associada ou não a sintomas de desconforto na região do tórax e falta de ar que dificulte a realização das atividades do dia a dia. Muitas vezes as pessoas pensam que estão tendo alguma arritmia grave porque sente uma ou outra batida diferente no coração. É claro que muitas vezes essas queixas não guardam relação com nenhuma doença mais grave. Muitas vezes não se trata de nenhum sintoma de mais alto risco. Nada que uma consulta, uma avaliação inicial não possa identificar e definir quais são realmente aqueles sinais de mais alto risco que mereçam uma avaliação um pouquinho mais especializada. Uhum. E existe alguma possibilidade do indivíduo ter esses sintomas de arritmia cardíaca com frequência? Sim, existem.
Mesmo em se tratando de arritmias mais graves, pode acontecer da pessoa vir já com um histórico um pouquinho mais longo, de algum tempo já, de sintomas premonitórios. E existem também aquelas situações em que os sintomas antigos, prolongados, recorrentes durante muito tempo, traduzem a presença de uma doença mais benigna, porque existem realmente algumas arritmias que são muito bem toleradas. Um exemplo delas é a taquicardia supraventricular. É um tipo de taquicardia que não mata, não é fatal, mas pode gerar sintomas de aceleração, de palpitações, que muitas vezes são bem toleradas pelo paciente e podem ser tratadas de uma forma completamente diferente de arritmias que levem a potencial complicação com a parada cardíaca e morte súbita. Às vezes, a gente identifica que a queixa vem de aceleração, de batidas diferentes no coração, e o paciente vem contar com um histórico que já desmaiou umas 2, 3 ou 4 vezes. Esses sinais, às vezes, eles podem vir a um período mais longo, de alguns meses de evolução, e que devem ser valorizados para se pesquisar e identificar se existe realmente uma potencial arritmia fatal. E aí, no caso da taquicardia, que o paciente convive tranquilamente, essa taquicardia está relacionada à hipertensão, por exemplo? A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco no nosso meio que leva a complicações cardiovasculares de uma maneira geral. A complicação mais frequente é o acidente vascular cerebral, que ocorre na circulação cerebral. Mas no coração pode acontecer complicações de insuficiência cardíaca, aumento do risco de infarto agudo e de hipertrofia do músculo cardíaco, e que estão muitas vezes relacionadas ao aparecimento de arritmias ventriculares, que levam a uma aceleração do músculo ventricular, uma aceleração que em alguns casos, obviamente que não é a maioria, mas em alguns casos, pode levar a um risco de morte. Mas a maioria das vezes o hipertenso é totalmente assintomático. Então a boa notícia é que uma vigilância adequada e um controle desse fator de risco, que é importantíssimo, pode levar à prevenção dessa complicação potencialmente fatal. No nosso meio existem ainda mais alguns outros fatores de risco que são muito importantes na prevenção da morte súbita, que são também o colesterol elevado, o tabagismo e não esquecer da doença de Chagas, que é uma doença frequente aqui no nosso meio e que está relacionada, em alguns casos, ao aparecimento também dessas taquicardias ventriculares ou de bloqueios no sistema elétrico do coração que possam vir a necessitar de um marca-passo para a prevenção da parada cardíaca. E qual é o tratamento adequado para a arritmia cardíaca? Pois é, então agora nós já estamos falando especificamente das arritmias mais graves, porque realmente muitas dessas que comentamos agora há pouco ou não vai requerer nenhum tratamento específico nenhum, ou pode simplesmente ser controlada com alguns tipos de condutas gerais que visam apenas a melhorar a qualidade de vida, porque nós não estamos diante de nenhuma taquicardia grave ou de bloqueios importantes. Mas arritmias malignas, quer sejam taquicardias, quer sejam bloqueios, podem ser tratados com alguns antiarrítmicos específicos, com marca-passo, que é um dispositivo eletrônico implantável, como se fosse um relógio que regula os batimentos do coração para evitar a queda desses batimentos. Desfibriladores, que são aparelhos também implantáveis, muito parecidos com marca-passos e que servem para aplicar um choque automático no caso de uma parada cardíaca por taquicardia. E, eventualmente, em alguns casos, essas arritmias elas podem ser eliminadas através de um procedimento chamado de ablação por catéter, que é um procedimento em que pode mapear no coração o foco dessas arritmias, algumas delas especificamente, e serem eliminadas através dessa técnica chamada de ablação. Tá certo, eu conversei com o cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Dr. Alexsandro Fagundes. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte da Rádio CBN. Disponha, foi um prazer.